tá? A história de hoje, ela vai falar de um apóstolo muito conhecido, tá? Esse apóstolo, ele se chama Paulo, tá? Tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo aqui que já ouviu falar do apóstolo Paulo. Ele é um apóstolo tardio, né? Ele é um apóstolo que ele não caminhou com Jesus, né? Ele foi mencionado como apóstolo, porém ele depois, né, que Jesus já tinha sido crucificado e subido aos céus, ele se converteu ao cristianismo. Ele era fariseu, então ele era muito zeloso pela palavra de Deus, né? E pelo que era certo. Ele fazia aquilo que ele achava que era certo, né? Então, quando ele estava fazendo aquilo que ele achava que era certo, que o que ele achava que era certo era perseguir aqueles que se diziam cristãos, né? O pessoal que era conhecido como o pessoal do caminho, né? Ele estava com cartas até para buscar, né, e prender e trazer para Jerusalém aqueles que falassem que eram convertidos a Jesus. E o apóstolo Paulo, por conta disso, né, ele teve um encontro com Jesus já, o Jesus já glorificado, né? E aí ele se convenceu, falou: "Poxa, então eu estava errado e agora eu encontrei o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida, né, que é Jesus. E ninguém vem, né? Jesus falou: "Ninguém vem ao Pai, né, senão por mim". E Paulo foi, né? Paulo, ele com garras também, sempre assim, né? Ele sempre foi uma pessoa muito zelosa, então ele buscou. Assim que ele ficou sabendo a verdade, ele não se furtou. Não falou: "Ah, não vou falar isso não, é perigoso". E ele começou a falar muito. E isso, claro, né, trouxe problemas para ele. Os fariseus, da qual ele fazia parte, inclusive, antes, né, eles não queriam aquilo e começaram a persegui-lo. E na história de hoje, Paulo estava preso, tá? E por que que Paulo estava preso? Por conta disso, por conta de falar de Jesus. Olha só que situação, né? As pessoas que ele perseguia antes, né, para prender, essa perseguição não acabou quando ele se converteu, ela continuou. E ele passou de perseguidor a perseguido, né? E ele foi preso. Tá? Como o povo judeu queria matá-lo, estava dando um jeito de todas as formas para matá-lo. O que eles queriam era matar e pronto. Vamos dar um jeito de fazer uma emboscada aqui, né? Dar um jeitinho aqui para matá-lo. Né? Não tem negócio de justiça, é, julgamento. Não, vamos matar é mais fácil. Eles queriam fazer isso, mas Paulo foi avisado, então ele apelou para César, que era o imperador romano, né? Ele era uma pessoa, ele tinha cidadania romana, então ele falou: "Não, eu apelo para César". E assim foi. Encaminharam ele para Roma para ele ser julgado por César. Só que as coisas não eram tão fáceis assim, né? Para ir até Roma, Paulo teve que ir de navio. E o navio que ele estava passou por uma grande dificuldade. Eles tiveram muita dificuldade, ventos contrários, tá? Ele estava ali, ó. Mais uma vez o barquinho aparece aqui. Ele estava ali navegando, só que ele tinha que navegar para cá, mas o vento trazia ele para cá. E eles lutando com aquilo, lutando, tiveram que chegar num porto. Pararam no porto, falaram: "Poxa, e agora?". Mas estava chegando o inverno, aquele porto não era um porto bom para que o navio deles ficassem, né? Então encontraram outro navio que estava indo para uma outra cidade e falaram assim: "Ah, tem como você levar?". Tem, né? Conversaram lá. Aí Paulo, Deus, o Espírito Santo falou com Paulo: "Olha, não avise-os para que não vá, porque vai ter uma grande perda, né? Inclusive o navio vai se perder". E aí Paulo, ele poderia muito bem ter ficado quieto e falar assim: "Ah, vou falar o quê? Eu tô aqui preso injustamente, né? Quem sabe até numa dessa daí eu consigo escapar, né? Porque vai morrer todo mundo, o barco vai naufragar, né? O que que é naufragar? É afundar. O barco ia se perder. Ele ia. E como de fato se perdeu, tá? Mas Paulo, Deus já tinha avisado Paulo antes. E ele não guardou essa mensagem. Ele levou essa mensagem, falou para o capitão: "Olha,
a pessoa que estava responsável por ele, pela prisão dele, falou: olha, não vamos sair porque a gente vai ter muita perda. Mas eles não quiseram ouvir. A pessoa com quem Paulo falou perguntou para o capitão: o que você acha? O capitão falou: não, vamos que vai dar. E eles foram. Porém, uma tempestade muito grande se abateu em cima deles. E o barco começou a ficar, desgovernado. E era um navio muito grande, tá? Tinha mais de 200 pessoas a bordo. Então não era uma coisinha, um barquinho pequenininho, não. Eles estão lá. E aí, aquela dificuldade, eles falam: meu Deus, essas ondas vão despedaçar o barco. O que eles começaram a fazer? Ah, isso aqui é Paulo. Olha Paulo aqui, ó. Paulo, né? Ele avisou que para eles tomarem cuidado, que o barco ia se perder, né? E esse aqui era o capitão. Mas o capitão falou: não, de jeito nenhum, vamos embora. Nada vai acontecer. Quem é esse Paulo aí? Esse Paulo não é marinheiro, eu sou marinheiro. Eu sim sei da onde vem o vento e para onde vai o vento. Sei, eu já tenho muitos anos de experiência guiando meu navio, então vamos embora. E aconteceu o que o Paulo tinha falado, é porque Deus tinha falado para Paulo, né? E o barco estava ali a ponto de se despedaçar. O que eles começaram a fazer? Vamos lançar as cargas, tirar as cargas e lançar ao mar. E aí foram foram jogando, foi roupas, foi comida, foi jogando muita coisa, né? Foi aliviando o peso, tá? O navio era grande, tinha muita coisa lá. Então, eles jogaram bastante coisa fora e chegou um momento que eles tiveram que jogar até mesmo os barcos naquela época era barco a vela, né? As velas que o vento batia na vela e levava o barco. Até a vela eles tiveram que jogar. Ficaram à deriva. O barco ia se perder de qualquer jeito, tá? Uns marinheiros, quando viram que o barco não ia dar certo, eles quiseram descer um barquinho salva-vidas. Vamos pegar e entrar no salva-vidas, né? Deus mais uma vez falou com Paulo: olha, avise-os para não sair do barco. Quem ficar dentro do barco vai se salvar. Não vai morrer ninguém. O barco vai se perder, mas ninguém vai morrer. Se alguém sair do barco, não tem como eu garantir que vai viver. Então eles cortaram a corda, liberaram o barco salva-vidas também. Então Paulo foi zeloso. Olha só que coisa, né? Paulo, preso injustamente, né? Tava ali indo para ser julgado acusado de um crime que ele não cometeu, porque falavam que ele estava fazendo arruaça, falando que a deusa Diana não era boa o suficiente, porque ele falava que Jesus era suficiente, né? Então, de certa forma, ele estava falando isso mesmo, mas ele não falou: a Diana não serve, né? Não, mas era isso que usavam contra ele. Então, ele, ainda assim, ele foi zeloso com as pessoas. Ele se importou com todos, né? E assim nós temos que fazer também. Quantas vezes nós falamos com uma pessoa, fala assim: olha, não faz isso, viu? Eu acho que vai dar errado. E a pessoa tenta fazer, dá errado e a gente fala: ah, tá vendo? Falei que não era para fazer, agora, ó, já não vou falar, que se dane, né? Deixa ela, porque ela fez porque quis. Pois é, mas não é assim que a gente deve agir, né? Nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus foi amoroso, né? E Paulo também foi amoroso, tá? E às vezes a gente sabe uma coisa que vai dar errado para alguém e a gente não se furta, a gente não vou falar nada, ou porque não quero atrapalhar, eu não quero pegar no pé, a pessoa, não sei como ela vai receber a minha notícia. Ou, claro, né, o ponto pior de todos eu não vou falar não, se ela se der mal, o problema dela é a pior parte, tá? Em Tiago 4,17, a Bíblia, né, na Bíblia, Tiago 4,17, fala assim: pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então nós pecamos, nós somos pecadores, né? Mas nós vamos pecar mais uma vez se nós soubermos fazer o bem e nós não fazer, deixa pra lá, que não vou fazer, né? Se Deus falar com você, o Espírito Santo falar com você: não, fala, ame, seja amoroso, fale sim, tá? Vamos nos importar com as pessoas.
Às vezes a gente está pensando aqui, poxa, a gente tem que se cuidar nessa pandemia, né? A pandemia, ela tá aí, né? Ela existe, não tem como dizer que não existe esse vírus, né? Nós estamos tomando os cuidados, mas a gente sempre vê alguém que não está tomando cuidado nenhum, né? Ah, não, isso não tem nada a ver, não pega. Olha, é bom a gente avisar. Sempre que você tiver vontade de avisar, avise e fala, olha, se cuida sim, lave as mãos, álcool gel, não coloque mão na boca, nariz, olhos, evite, né? Porque isso é o que agrada a Deus, tá? E Paulo, só para a gente concluir a história de Paulo, ele realmente, o barco naufragou, tá? O barco naufragou, afundou, mas ninguém, nenhum das mais de 200 pessoas que estavam a bordo do navio se perdeu. Todos chegaram a uma ilha. Chegaram na ilha são e salvos. Tá? Foram acolhidos pelo povo que estavam ali, né? Estavam molhados, com frio, fizeram uma fogueira, né, para poder aquecê-los, cuidar dos feridos, e Deus foi fiel. E o capitão, né, que no começo não quis saber, não, vamos andar e tal, mas no final ouviu, né? Quando eu estava no final, viu que o que Paulo tinha falado deu certo, ouviu e não deixou que ninguém saísse do barco e todos se salvaram. E assim nós devemos fazer, ser ser responsáveis pelos nossos irmãos, né? Cuidar de todos. Aquele que a gente pensa assim, poxa, vai fazer isso, vai dar errado, mas não vou falar nada, problema dele. Não, não é assim que a gente tem que ser. Nós temos que avisar, tá bom? O nosso versículo de hoje está em Gálatas 6:9. Na Bíblia, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha que bênção. Isso é bênção para nossas vidas, né? Se nós não desanimarmos, nós vamos colher o bem. Deus, ele tem o bem para nós, né? E é melhor a gente ter galardão, bênçãos de Deus, do que a gente ficar esperando que as pessoas entendam. Elas falam, poxa, legal o que você fez. Muitas vezes você vai fazer uma coisa boa e a pessoa não vai nem te agradecer. Mas Deus, que é o que Deus que nós servimos, está vendo. É Ele que está ao nosso favor. Tá bom? Então, vamos nesse momento, né, de pandemia que a gente achou que estava acabando, né, e agora a gente está tendo que se cuidar novamente, tá? Como é que a gente pode proteger as pessoas nessa pandemia? Tá? É bom, uma coisa para a gente pensar, tá? Como que nós podemos encorajar as pessoas? E qual a sua responsabilidade com o outro e comigo mesmo, tá? Vamos ter cuidados, vamos ser responsáveis, vamos cuidar de nós e dos outros. Tá bom, meus queridos? Muito bom ter estado aqui com vocês, tá? A história foi rapidinha, mas a mensagem foi uma mensagem importante. Guarde ela no seu coração. E lembre-se sempre de Tiago 4,17 e de Gálatas 6:9. Tá bom? Fico feliz por ter estado aqui com vocês. Que Deus possa abençoá-los, tá? E até breve nós possamos nos ver novamente. Um grande abraço. Fiquem com Deus.